Você já montou um quebra-cabeça e ficou decepcionado ou frustrado porque você percebeu que tinha uma peça faltando? Você tenta imaginar o que estaria ali, força uma peça que possa ser um pouco parecida com aquela, né? Mas ela não encaixa perfeitamente. A imagem nunca se completa. É assim que muita gente tenta entender a Bíblia hoje em dia. Elas pegam uma peça solta, um versículo que está isolado, e tentam montar uma doutrina, uma compreensão completa sem considerar o todo. Muitas vezes, para fortalecer algo que elas acreditam, elas fazem esse tipo de coisa. É por isso que tem muita confusão hoje em dia. Um texto mal interpretado, fora do seu contexto, pode até virar um pretexto para um erro muito perigoso. Na carta aos Romanos, que Paulo escreveu, ele não está escrevendo por acaso. Ele não está apenas ensinando uma doutrina de forma aleatória. Ele está respondendo a uma crise muito real que tinha dentro daquela igreja. Um grupo de irmãos judeus, muito apegado à lei e à tradição de uma forma equivocada, tentando impor isso aos irmãos gentios, que não tinham o mesmo histórico religioso e o mesmo costume. O que será que saiu dessa história, hein? É o que nós vamos aprender hoje aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo ao nosso programa e nós já estamos de volta aqui e hoje nós vamos falar de um texto que muitas vezes ele é mal interpretado pelas pessoas, né? E uma das missões da Novo Tempo é justamente ensinar você, ajudar você a compreender melhor a Bíblia, para que você possa interpretá-la da maneira correta. Por que isso é importante, pastor? Porque quando a gente interpreta a Bíblia da maneira correta, nós aplicamos ela da maneira correta também em nossa vida. E é por isso que eu quero oferecer para você esta revista. É uma revista que nós lançamos esse ano, lá no início do ano, chamada Na Mira da Verdade, foi escrita pelo professor Leandro Quadros. E nós criamos essa revista porque nós percebemos que ao longo dos anos as pessoas têm tido muita dificuldade de interpretar algumas partes e alguns versos específicos da Bíblia. E embora o programa Na Mira da Verdade tenha mais de 15 anos de existência, as dúvidas permanecem, né? Nós estamos toda segunda-feira aí respondendo dúvidas no programa Na Mira. E é por isso que com essa revista você vai ter mais clareza sobre algumas partes da Bíblia. Eu quero exemplificar para você algumas das coisas que você vai aprender aqui. Veja, muito se fala sobre a identidade e a natureza de Jesus. Quem ele era divino, humano, como funcionava essa diferença. Ele é uma criatura, ele foi criado. E aqui o professor Leandro Quadros fala sobre isso, fala sobre a lei de Deus, fala sobre o dom de línguas, fala sobre textos difíceis em relação à carne imunda, sobre a morte, a vida após a morte, entre outros temas, em uma lição completa que você vai poder pedir na sua casa gratuitamente para aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. No final tem um questionário onde você vai testar os seus conhecimentos e vai receber um certificado de conclusão de curso na sua casa. É a Novo Tempo querendo acompanhar você no seu aprendizado da Palavra de Deus. Como que você faz para pedir essa revista? Manda uma mensaginha para o nosso WhatsApp, 98244-4449, 98244-4449 e o nosso código aqui é 12. Então, mande uma mensagem para a gente, peça a sua revista para que você possa aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e, principalmente, que é o tema de hoje, e também da revista, como interpretar corretamente alguns textos. Quero te convidar para orar comigo. Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra ela está disponível para nós, Pai. Ela pode ser compreendida, ela pode ser entendida e nós te louvamos por isso. Nós pedimos a sua presença, a sua proteção e a sua bênção durante o estudo de hoje da sua palavra, Pai. Que ao abrirmos a palavra, ao expor aqui a sua palavra, nós possamos compreender não aquilo que a Novo Tempo quer ensinar,
mas aquilo que a sua palavra quer dizer, Senhor. Nos inspire, nos ilumine nesse momento, Pai, de estudo da Bíblia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na mensagem de hoje, nós vamos conversar sobre essa tensão entre os judeus e os gentios na igreja de Roma, que era uma igreja dividida. E Paulo, ele escreve uma carta que se tornaria uma das mais profundas exposições do Evangelho em toda a Bíblia. E o que é mais interessante é que, em vez de escolher um lado, Paulo, ele mostra que ninguém tem vantagem diante de Deus. Por quê? Porque o judeu, com todo o seu conhecimento, da lei, ele está condenado se ele não viver pela fé. E o gentio, mesmo sem conhecer a lei, ele também é responsável pela sua resposta à verdade. Só que de formas diferentes, Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E é exatamente aí que começa a boa notícia, Hoje nós vamos olhar para Romanos 3 e entender como que esse texto não é apenas uma explicação teológica, mas ele é uma descrição da nossa própria história com Deus. Está curioso? Está preparado aí para aprender sobre isso? Então abre comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 3. Romanos, no capítulo 3, espero que você tenha a sua Bíblia aí com você. Se não tiver, você pode abrir o seu celular ou uma aba a mais aí no seu navegador, para acompanhar com a gente. Mas Romanos 3, nós vamos ler o verso 19 até o verso 24. Acompanhe comigo aí, Romanos 3, verso 19 até o 24. Diz assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E quando eu disse lá no início que as pessoas usam um texto para criar um pretexto perigoso, eu estou dizendo justamente sobre esse início aqui do verso. Porque a gente você não pode ligar a televisão aqui, assistir 10 segundos do que eu estou falando e tirar uma conclusão de todo o conteúdo do sermão. Não é correto, porque você não sabe o contexto mais amplo, da mesma forma que na palavra de Deus. Então, preste atenção hoje aqui. Verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quanta riqueza em um pedacinho da Bíblia, Quanta riqueza, quanta coisa a gente pode tirar aqui. Mas veja, quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele está lá em Corinto, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Paulo não foi quem fundou essa igreja, E Paulo, assim como outros missionários daquela época, se comunicava com as igrejas por onde ele havia fundado ou que ele havia ajudado por meio de cartas, Paulo ainda não tinha visitado Roma, mas ele sabia o que acontecia lá. A igreja de Roma era uma igreja mista. Tinha judeus, conversos ali ao cristianismo, e tinha gentios. E tinha uma tensão no ar por conta do relacionamento desses dois grupos. Acredita-se, inclusive, que a igreja tinha sido fundada por judeus que estavam em Jerusalém, no Pentecostes, que a gente encontra lá em Atos 2. Por volta de 49 depois de Cristo. Os judeus em si, eles foram expulsos de Roma. E eles só voltaram, na verdade, alguns anos depois. E encontraram uma igreja um pouco mais gentilizada, digamos assim. Qual que foi o resultado? Um ambiente de rivalidade teológica e também de rivalidade cultural. Paulo, com a sua autoridade, a autoridade apostólica, a autoridade de apóstolo que ele tinha, e o coração também de um pastor, ele vem para colocar ordem na casa. Então, com isso em mente, a gente compreende algumas das coisas que estavam acontecendo aqui.
mas eu quero estudar parte a parte com você para que você possa ter um conhecimento pleno aqui do que estava acontecendo e verso a verso para que a gente tire algumas lições muito importantes para a nossa compreensão correta, né? O que significa estar debaixo da lei? Agora, os que não estão debaixo da lei, vivem pela justiça manifestada na lei. O que isso quer dizer, né? Veja, no verso 19 diz assim: ora, sabemos que tudo que é lei, que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Veja bem, Paulo está dizendo: ei, você judeu que vive citando a lei, ela se aplica a vocês. Vocês, né, que receberam a lei, que têm conhecimento da lei, vocês têm mais responsabilidade, justamente porque vocês conhecem a lei, sabem o que deve ser feito. Quando a gente está dizendo que essas pessoas vivem debaixo da lei, não quer dizer que elas compreendiam necessariamente a salvação pela lei. Elas estavam debaixo da lei e se tornavam culpadas por isso, porque elas tinham o quê? Conhecimento. Isso tem relação com o que Paulo escreveu em Atos 17:30, né? Quando ele fala assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quem não é ignorante, né, vive debaixo da lei, tem conhecimento da lei, ele é chamado a essa responsabilidade. Mas lá em Atos tem o restante, né? Mas agora ordena a todos que se arrependam. Esse texto é muito utilizado para, não, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então eu estou, né? Eu tô livre, eu estou tranquilo. De fato, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. E Ele nos cobra, não pela quantidade de luz que nós recebemos, mas pelo uso que nós fazemos da luz que nós recebemos. Aqueles que têm o conhecimento, eles não são ignorantes mais, né? Mas o próprio Lucas, né, quando escreveu Atos aqui, ele diz, de fato, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, assim, enquanto você está na ignorância, ok, mas você não é indesculpável, porque ele chama a todos ao arrependimento. Imagine só um motorista que nunca fez autoescola, dirigindo sem saber das regras. Ele é culpado? Sim ou não? Ele nunca fez autoescola e está dirigindo sem saber das regras. Ele é culpado? Sim, ele é culpado. Mas quem fez autoescola, né, quem estudou o Código de Trânsito, e mesmo assim fura um sinal, por exemplo, é também culpado, mas a sua responsabilidade diante desse erro é maior, porque ele sabia o que não devia fazer. Assim, Paulo, ele compara aqui os judeus e os gentios. A ignorância não justifica, mas o conhecimento sem arrependimento é ainda pior. O conhecimento sem arrependimento é ainda pior. No verso 20, ele continua explicando: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. E veja só, aqui Paulo, ele dá uma espécie de tapa teológico, né? Naqueles que acham que guardar as regras pode salvar. Ele mostra que a lei não é um sabão. A lei ela não justifica, a lei não purifica, mas a lei ela é o quê? Um espelho. Ela não limpa, mas ela revela a sujeira. E muitos de nós crescemos na igreja, decoramos versos bíblicos, né? A gente segue as tradições da igreja, que eu não estou falando contra aqui, né? Porque tradições elas mudam, mas elas são importantes dentro do desenvolvimento da fé. Mas se a lei não nos leva até a cruz, ela só nos torna religiosos mais orgulhosos. Não discípulos verdadeiramente transformados, como é a intenção de Deus, né? Isso é colocar, meu amigo, a lei no lugar correto, porque a lei ela é importante na nossa jornada cristã. Mas a minha relação com ela não pode ser, vou guardar a lei para que eu seja mais purificado, que Deus me veja de uma forma melhor, porque não. A lei ela me mostra o meu pecado. E se eu aceitei a Cristo e eu quero viver como uma pessoa que está salva, eu vou seguir a lei, porque eu quero estar cada vez mais em desenvolvimento, em crescimento espiritual. Mas eu quero ler com você aqui o verso 21 e também o 22, porque diz assim: mas agora, e agora ele está falando de outro grupo agora, né?
Preste atenção. Mas agora sem lei, verso 21 e 22 do capítulo 3 aqui de Romanos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Paulo aqui ele faz algo muito interessante, porque ele conecta o Antigo Testamento com a Nova Aliança. Ele não está dizendo que a lei não precisa ser guardada ou que a lei foi abolida, né? Mas que ela testemunha da justiça de Cristo que vem pela fé. E a fé sem obras, né? A fé sem obras ela é morta. Então uma coisa anda com a outra. A fé não é simplesmente um puro no escuro, mas ela se ancora na história da revelação, nas escrituras, nas promessas de um Messias que viria para cumprir a lei. Para cumprir a lei. No verso 23, nós temos ainda a continuação, né, dessa explicação, onde Paulo afirma, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse aqui é o veredito universal. Judeus, gentios, religiosos, não religiosos, todos falharam. Todos erraram o alvo. Todos precisam da mesma solução. Veja só, um rico e um mendigo estão caindo no buraco. Imagine só. O rico tem roupas caras, ornamentos. O mendigo tem trapos sujos às vezes. Mas ambos estão no fundo daquele poço. A glória de Deus, então, é o topo desse buraco. E qual que é o detalhe? O topo desse buraco, ninguém alcança sozinho. Perante Deus, nós somos iguais, meus amigos. Não importa a sua trajetória de vida, onde você nasceu, de que etnia você seja, de que cor, de que tradição religiosa você seja. Perante Deus, todos somos pecadores e todos precisamos igualmente da graça de Deus. E é justamente o que o verso 24 vai dizer, né? E a gente vai ler ele aqui mais uma vez para a gente continuar nessa compreensão. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, aqui cabe uma explicação interessante, porque a justificação, ela não é um processo. A santificação é um processo que você entra, né, após ser justificado, para ir crescendo e se desenvolvendo dentro da fé. Mas a justificação não é um processo, ela é um ato. É Deus dizendo, ei, você está limpo. Não porque você mereceu, não porque você fez alguma coisa para isso, mas porque Cristo pagou o preço. Sabe, o diabo, ele te acusa com o passado, mas Deus te justifica com o seu sangue. A graça, ela não é simplesmente uma segunda chance para que você tente de novo. A graça, ela é o presente de uma nova identidade. Quando eu aceito pela graça o sacrifício de Cristo, eu passo a ser o que a Bíblia chama, né? Eu passo a viver em novidade de vida. Eu passo a ser uma pessoa diferente. Por isso eu quero revisar o que nós estamos aprendendo aqui, apresentando para você esses 3 Cs da vida cristã. Consciência do pecado, conversão pela fé e caminhada com Cristo. Gravou aí? Consciência do pecado, conversão pela fé e caminhada com Cristo. Veja, na consciência do pecado, a lei, ela expõe a nossa realidade. Por isso, a importância da lei, né? E de colocá-la no lugar certo. A gente não é legalista, a gente não é fanático adorando a lei, não é isso, meus amigos. Mas a lei, ela nos promove consciência do pecado, ela expõe a nossa realidade. E o cristão, ele tem o papel de anunciar essa verdade. Ignorância não é desculpa eterna, né? Claro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele chama todos para o arrependimento. A ignorância não é uma desculpa eterna. Deus chama ao arrependimento. O segundo C, que é, depois da consciência, a conversão pela fé, fala sobre a justificação, que a justificação ela é gratuita. E ela precisa do quê?
de acordo com o que nós lemos aqui em Romanos 3? Precisa de fé. A fé, ela vem depois da consciência. Sem reconhecer o erro, sem ter consciência da minha condição, do meu erro, do meu pecado, não tem como eu alcançar uma conversão verdadeira, porque conversão é isso aqui, ó. Eu estou indo nessa direção e agora eu me converto, eu mudo a direção. O que a lei revela em mim, a graça resolve. E agora eu sou chamado a cumprir a vontade de Deus por meio daquilo que eu estou aprendendo. O terceiro C vai falar sobre a caminhada com Cristo. Veja, nós somos pecadores, mas nós somos chamados à santificação. Há uma diferença aqui, meus amigos, entre pecar e viver no pecado. Sabia que há uma diferença entre pecar e viver no pecado? Há aqueles que acreditam que é possível eu viver uma vida depois que eu me converto sem pecados, me livrando da minha natureza pecaminosa e assumindo a natureza de Cristo que é sem pecado. Isso não é possível, porque o salmista Davi já dizia, né? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. A minha natureza é ser pecador, está no meu sangue, né? Não se ensina, quer dizer, pode se ensinar, né, uma criança a ser má, mas não há necessidade de ensiná-la a ser má, a ser egoísta, porque faz parte, se você tem filho, você sabe disso. Olha, mas, gente, quem que ensinou, né? Eu tenho uma menininha de 3 anos, né? E às vezes ela faz umas coisas que eu olho assim, mas quem ensinou, né? Ela está em casa com a mamãe e com o papai, quem ensinou? Faz parte da nossa natureza. Mas veja, por isso que há uma diferença, né, entre pecar e viver em pecado. Pecar é a minha natureza, o pecado do deslize, né? Nossa, eu tentei, mas não consegui. Agora, viver em pecado é viver em rebeldia contra Deus. Aquilo que eu sei que é pecado, e eu vou e eu procuro, e você que está me ouvindo sabe daquilo que você tem na sua vida, que você precisa melhorar, né? Quando eu digo viver em pecado, quando eu digo para você que tem coisas que nós sabemos que é pecado e procuramos isso, você consegue se lembrar das coisas que você vive e você busca e você cai e você desliza. Mas veja, a fé sem mudança de vida, ela é morta. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque eu preciso agir. A santificação, ela não é me tornar santo no sentido de como Deus é santo, né? Sem pecado. Mas a santificação, ela é uma separação contínua para um propósito. Santidade é viver separado para um propósito. Quando eu entendo que eu sou chamado à santificação e agora eu sou chamado a viver em santificação, eu entendo que esse processo vai me separando. E veja, separando para viver o propósito de Deus, porque santidade não é viver no mosteiro e ficar intocável, né? Não é necessariamente isso, é viver na lama do mundo, mas sem se sujar por dentro. É como andar, né, com roupas brancas num chão de terra, mas com atenção, com zelo, com foco. Pecado não intencional, ele é parte da nossa fraqueza humana. Eu não estou querendo que você fique aí, né, muito tranquilo não, porque você sabe onde seu calo aperta, né, digamos assim. Mas, de modo geral, o pecado não intencional, ele é parte da nossa natureza, da nossa fraqueza humana. Porém, o pecado premeditado, o pecado intencional, significa rebelião. E o próprio autor de Hebreus, ele adverte, né? Não endureçam o seu coração. Você não é salvo para a perfeição. Mas também você não pode brincar com a graça como se ela fosse um salvo-conduto, um passe, uma liberação para cometer pecados. O que Deus chama você, meus amigos, o que Deus chama você nesse dia é para que você viva uma vida de santidade. É para que você tenha consciência da sua natureza, do seu pecado, primeiro C, né? O segundo C é para que você, tendo consciência do seu pecado, você possa buscar a Cristo para ser convertido. E talvez estou falando para alguém com anos de cristianismo, que talvez não é convertido,
Talvez foi convencido que esse lugar aqui, que esse caminho aqui é melhor. Mas não houve uma conversão real, uma decisão de mudança, de estou caminhando para cá, mas agora eu caminho para lá porque eu entendi o que Deus quer de mim. E por fim, consciência do pecado, conversão e caminhada com Deus. Paulo ele finaliza aqui esse trecho da sua carta, fechando o capítulo aqui, ele vai dizer, lá no verso 31, quero ler com você o verso 31, onde diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. E você pode olhar, né? Lá, nossa, pastor, que coisa, né? Porque lá em cima fala debaixo da lei e outros não estão debaixo da lei, mas no final reafirma aquilo que nós estamos estudando aqui nesses quase 30 minutos, né? A gente anula a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Nós confirmamos a lei por meio da fé. A fé e a lei não são rivais. A fé, ela confirma o valor da lei. A lei prepara o caminho para a fé. Mas hoje a pergunta é: você está consciente do seu pecado? Você está consciente do seu pecado? Da sua natureza pecaminosa? Possivelmente sim, né? Mas você consegue nomear os seus pecados? Eu tô perguntando isso por quê? Porque você precisa ter consciência daquilo que você faz. Há uma diferença entre pecar e viver em pecado. Se você tem consciência do seu pecado, da sua situação, você já se lançou pela fé na justiça de Cristo? E se você já se lançou pela fé na justiça de Cristo, você está caminhando em santidade, buscando viver separado da forma que o Senhor pediu, ou você está preferindo voltar para a lama? Deus, Ele te chama para uma vida nova. Quando Deus olha para a terra, Ele vê só uma coisa: lama, sujeira em todos nós, independente de quem somos, Novo Tempo, você na sua casa, eu, pastor, não interessa. Quando Deus olha, Ele só vê uma coisa: sujeira e lama. Mas quando nós aceitamos os méritos, a graça e as vestes de Jesus, Deus olha para nós, vê a lama, vê a sujeira, mas vê que nós escolhemos usar uma outra roupa, não a nossa. Escolhemos usar as vestes de Cristo. Meu convite é esse para você. Escolha usar as vestes de Cristo e viva uma vida diferente, uma vida de santidade. Tenha consciência do seu pecado. Se converta em nome de Jesus e viva uma vida caminhando com o Senhor. Você aceita isso? Se você aceita esse convite que nós fazemos para você, que Deus faz para você, te convido para orar comigo nesse momento. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque embora algumas partes da sua palavra sejam difíceis de se compreender, o Senhor deixou nela mesma a chave para o nosso entendimento. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor quer nos dar uma vida diferente. Obrigado porque a sua lei mostra em nós aquilo que precisamos melhorar. Obrigado porque o Senhor quer nos receber para que nós sejamos convertidos e mudemos a nossa rota. E obrigado, Senhor, porque o Senhor quer nos dar uma vida diferente. O Senhor quer que nós caminhemos contigo. E muito obrigado por essa oportunidade. Receba, Pai, a oração que cada um de nós faz a Ti de entrega nesse momento. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome, por amor de Jesus. Amém.